Muitas vezes, pense na sua casa, muitas vezes você pode estar com um parente seu em casa. Você pode estar com um parente e esse parente pode simplesmente estar no lugar. E por ele estar ali, talvez o seu pai, sua mãe ou alguém que cuidou de você, somente por ele estar ali já te dá um senso de segurança, de proteção, de companhia e até de amor. Afinal, essa pessoa está ali comigo. Mas melhor do que a presença é a pessoa. E eu vou te explicar o porquê rapidamente. É igual o seu parente que está ali dentro de casa. E a presença dele pode estar ali. Mas nada é tão significativo quando aquela pessoa fala com você. Tem muitas pessoas que estão buscando a experiência da presença, estão perdendo a verdade da pessoa. Jesus estava no barco, estava dormindo. Ele estava ou não estava no barco? Estava. Então a presença dele estava no barco com os discípulos. Mas é diferente quando a presença se manifesta. É diferente quando a presença fala e ela diz: cessa vento, para mar. Eu estou falando isso para você e o meu coração já se enche de tanta paixão, igual aqueles dois discípulos lá no caminho de Emaús que diziam: por acaso não ardia o nosso coração quando ouvia eles falar, quando ouvia o mestre falar? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque você não veio aqui só para estar na presença. Você veio para ouvir a voz. Qual voz? A voz do Verbo, a voz do Cristo, a voz de Jesus. Amém? E eu creio que nós estamos aqui como Brasil-UF, já entrando no 3º ano desse trabalho como Ministério Jovem, e eu já preguei muitas palavras aqui nesse lugar, mas eu creio que nós estamos sendo elevados para um lugar de maturidade maior, como jovens aqui na nossa geração, amém? Então eu terei que pedir a permissão a você e ao seu estômago, para que hoje nós tenhamos um pouquinho de comida mais pesada, amém? Porque acho que nós estamos amadurecendo. Temos um tempo de leite espiritual, entendemos o que o Senhor está fazendo, legal, mas acho que nós precisamos ir um pouco mais fundo. Mas como eu falei em estômago, preste bem atenção aqui. Como eu falei em estômago, talvez você também, quando criança, ouviu uma frase da sua mãe. Sabe que frase é essa? Tá com fome, filho? Tá com fome? Então, tá com fome então? Rima mesmo, pode rimar. E tá com fome? Come. Não parecia uma pegadinha não, o pessoal tá desconfiando de mim aqui, cara. Eu rodo até, o pessoal continua desconfiando em mim, cara. Só pensa que eu vou... Tá com fome? Come. E, de fato, a fome, ela é uma necessidade sua, minha, de todos nós. E não tem coisa pior do que você estar com fome e não ser saciado. A fome, na verdade, até mata. Mata milhões de pessoas no mundo. Principalmente em lugares de extrema vulnerabilidade social, de pobreza, de miséria. Na verdade, fome é a razão mais primitiva que o homem tem de buscar comida. Todo o esforço humano, e inclusive o teu esforço até hoje. Talvez você saia para trabalhar para quê? Qual é a primeira coisa? Por que você está saindo para trabalhar? Para ter o serviço de streaming melhor que você pode ter? Ou ter o carro do ano? Não adianta ter nada disso sem que a tua barriga esteja saciada. Você vai atrás do pão. Por isso que no Pai Nosso, até no Pai Nosso está claro isso.
Só que nós sabemos que toda provisão primeiramente vem de Deus. Por quê? Pai nosso, dá-nos o pão. Dá-nos o pão. Mas, se tu está com fome, come, como dizia a tua mãe. Eu vou ler com vocês 1 João capítulo 2, versículo 14. Nós vamos ler alguns versículos hoje aqui. E lá vai dizer assim, 1 João 2, 14 e 17. Obrigado, Pedro. Diz assim: filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pai, eu escrevi a vocês, pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, para ti, hein? Eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Você pode dar glória a Deus por isso? Diz que jovens, vocês já venceram o maligno. Versículo 15: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Versículo 17: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, esse é João falando para jovens, para a igreja, para pais, para filhos, para todos aqueles que pudessem ouvir e ler, e você é um desses. Jovem, você venceu o maligno. No entanto, como eu falei para você, todos nós nascemos com fome. Nós nascemos com uma necessidade básica. Inclusive, eu quero dizer para você que essa necessidade básica da fome, quem gerou primeiramente foi o próprio Deus. Como assim? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29, vai dizer que Deus fala para Adão e Eva: olha, eu dei para vocês as ervas do campo como mantimento. Ou seja, antes mesmo de qualquer coisa, o ser humano necessitaria de alimento. No entanto, lá no Éden, eu já preguei muito sobre Gênesis 3 aqui, mas o Senhor me levou de novo a ir um pouquinho mais profundo em Gênesis 3 com vocês aqui nessa noite. Em Gênesis 3, conta a história do despertar de uma nova fome. Gênesis 3, no versículo 1 vai dizer, Gênesis 3, versículo 1: mas, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam, presta atenção, não comam do mesmo fruto das árvores do jardim? Versículo 2: respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Versículo 4: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável a paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter o discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Até esse presente momento, a única fome que poderia haver naqueles dois primeiros homens, Adão e Eva, no caso, o primeiro homem e a primeira mulher, era a fome da erva do campo que Deus tinha dado como alimento. No entanto, a partir desse diálogo com a serpente, uma nova fome foi aguçada. Um novo apetite foi despertado. E eu quero que você repare alguns detalhes. Primeiro, a serpente testou Eva. A serpente testou Eva, e no caso o inimigo, ao questionar sobre a ordem que Deus tinha dado. Será que é mesmo como tu ouviu, Eva? Não bastasse isso, a Eva até que respondeu com o entendimento limitado dela. Sim, era limitado ainda. Ela respondeu: não, olha só, disse que não é para comer. E a Bíblia diz que ela também disse que não era para tocar.
Deus nunca disse que não era para tocar. Mas ela disse, não, Deus disse que não era para tocar. Não bastasse isso, nesse diálogo a serpente encontrou então uma brecha para continuar falando com a Eva, naquele argumento, naquela resposta que ela deu. E aí a serpente sugeriu a primeira mentira da história da humanidade. Qual é? Vocês não vão morrer. Isso era uma mentira. A serpente pega essa mentira, baseia essa mentira num argumento, então, que gera cobiça, vaidade. Bom, ela me respondeu. Como é que o inimigo responde? Olha, se tu comer, vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Não bastasse isso, a Eva foi convencida. Ela não foi convencida na primeira vez que a serpente mexeu com a fome dela. Come, né? Quem sabe? É isso mesmo. A serpente deu a segunda proposta. Não, olha só, se tu comer, vai ser igual a Deus. Soberba da vida. A primeira tentou tocar na fome da concupiscência da carne. Não deu certo? Então eu vou tocar na soberba da vida. Tu vai ser igual a Deus. Foi mais fácil do que tirar doce de boca de neném. Por quê? Porque nem precisou chegar numa terceira proposta. A Eva entendeu que aquilo era bom. Comeu e deu do fruto para Adão. A serpente nem... Gente, presta atenção. A serpente nem precisou conversar com Adão. Ou esses homens cabeça dura. Homens, não se omitam. Não se omitam diante do ataque do maligno sobre as mulheres. Vou abrir um parênteses bem considerável. As mulheres estão sendo atacadas na nossa geração, com ideologias e pautas totalmente malignas. Mas sabe por quê? Porque existem homens omissos, que não se levantam. Sabe o que era o certo para Adão fazer? Cala a boca, serpente! Vai-te embora! Vai-te embora! Vai sair! Meu pai, quando era criança, meu pai fazia isso para cachorro, eu achava o máximo. Eu ficava olhando, como é que o pai faz isso? E ele... Aí o Adão... Brincadeira, né? Fábrica de memes comigo é difícil, né? O Adão... Ah, é? Eu vou comer também. Tá rindo? Porque tem muitos homens que parecem às vezes isso. Eu falei que eu ia ser um pouquinho de feijoada hoje, tá bom? Só que a partir deste diálogo, deste engano, dessa mentira, que não teve um estanque, entrou um vírus. Entrou o pecado. E o pecado, meus irmãos, de fato é o maior problema da história da humanidade. É o pecado. E nessa procura de tentar... Eu vou falar uma coisa para você aqui. Nós não fomos criados para conhecer o bem e o mal, sabia? E nessa tentativa de conhecer o que é bom e o que é mal, cada um julga como acha que tem que ser o que é bom e o que é mal. Porque você não foi feito para conhecer o bem e o mal. Você foi feito para conhecer a Deus. Mas infelizmente, Adão e Eva comeram do fruto. Despertaram uma fome dentro deles, que não era devida. Tinha, meus irmãos, galera, tinha a árvore da vida dentro do jardim. Gente, sabe o que é a árvore da vida? Mas eles preferiram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, e hoje nós estamos aí experimentando, né, uma era onde cada um acha o que é certo, o que é errado. Tu acha uma coisa, a pessoa que está ao teu lado acha outra. Porque cada um se tornou conhecedor do bem e do mal, mas não sabe julgar o que é certo e o que é errado. Antropocentrismo, humanismo, egoísmo,
individualismo, tudo misturado. E aí eu tenho que te falar algumas coisas importantes. A dúvida e a incredulidade a respeito da palavra de Deus sempre vão te levar para o engano. Não duvide da palavra de Deus. Em nenhum momento. Está escrito, vai acontecer. Está escrito, vai, isso é verdade. Não, mas é uma interpretação, isso aqui é uma história contada, uma lenda. Não é lenda. O que está escrito aconteceu e o que está escrito vai acontecer também. Vai acontecer. A verdade tem fundamento sólido. Qual é o fundamento dela? Cristo. Esta é a verdade. Já a mentira aparenta ter base, mas ela nunca vai te proteger das consequências que a mentira traz. Não bastasse isso, vimos em Adão que quando alguém se cala diante da sedução, diante do engano, vai ser conduzido ao pecado. Diante do pecado, meu irmão, de fato, quem cala, não sente. Não há como ficar indiferente diante do pecado. Se calou, se deixou seduzir, vai pecar. E por isso, eu quero deixar bem claro algo aqui. Bem claro. As pessoas aí fora dizem coisas absurdas, mas nós temos de fato um inimigo em comum, que a Bíblia diz que nós temos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro vai dizer assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. De fato, nós temos um inimigo em comum, é Satanás. Eu vou dar aqui alguns nomes para você. Ele também é chamado de serpente, já vimos, dragão, Beelzebu, adversário das nossas almas, tentador, mentiroso e pai da mentira, príncipe dos demônios, acusador e ladrão. Acho que já está bom, né? Para saber que tem perigo aí. Não bastasse isso, o que ele faz? Matar, roubar, destruir, te tentar, te oprimir, mentir, te cegar, preparar ciladas para ti e te trair. Se você não acredita nisso, está em João 10:10, está em Mateus 4:1, está em Atos 10:38, Atos 5:3, 2 Coríntios 4:4, Efésios 6:11 e João 13:2. Só que aí eu estou falando tudo isso para você, dando essa longa introdução, para te falar que o diabo na verdade não tem poder nenhum, a não ser aquele que você dá pelo pecado. O pecado, que muita gente, até em igreja, não quer falar sobre pecado. Nós vamos falar sobre pecado aqui. O pecado é a legalidade que você e eu damos para o diabo atuar, e é o poder que ele quer para legitimar a sua autoridade na terra. Ele não tem autoridade, ele roubou a autoridade. Mas como é que nós chegamos, nesse pecado? Satanás, para chegar nesse lugar de poder para ele, eu gosto de chamar o nome de uma estratégia dele. Ele usa a estratégia da sugestão. A estratégia da sugestão é aquela coisa: Satanás não vai te propor um grande sacrifício. Satanás vai te propor olha para o lado. Satanás não vai te propor algo que parece grandioso no começo. Ele vai te dizer: será mesmo que é assim? Ele vai trazer sugestões. E eu vou de novo te falar, meus irmãos, o que não faltava dentro do jardim do Éden era árvore. Não bastasse, a própria árvore da vida estava ali. Satanás disse: olha para aquela ali,
Aquela árvore ali. O que tu acha dela? A estratégia da sugestão. E essa sugestão tem nome. Se chama tentação. E Adão e Eva foram tentados e caíram. Mas sabe por que a gente estava cantando o nome de Jesus desde o começo do culto aqui? Porque Ele está aqui e Ele também quer te mostrar algo aqui nessa noite. Em Gênesis 3, Adão e Eva cederam à voz de sedução, de sugestão da serpente. Mas em Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 13, eu já preguei muito sobre essa passagem aqui, mas hoje eu estou sendo intencional pregando essa passagem mais do que as outras vezes. Não que antes não havia, mas há uma necessidade maior agora. Vai dizer assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Teve o quê? Tá com fome? O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Tá com fome? Come. A mesma conversinha da serpente. Agora ele já não era mais aquela serpente. Agora ele já era o diabo. Muito bem personificado, muito bem apresentado. Sabia o que ele queria. Novamente, tocou na concupiscência da carne. Meu irmão, não era 40 dias e 40 noites tomando um café. Não era 40 dias e 40 noites fechando o jejum às 6 horas da tarde. Não, era 40 dias e 40 noites que Jesus passou no deserto só tomando água. O que Jesus teve após os 40 dias? Fome. Então Jesus tinha uma necessidade. Ele tinha fome. Satanás vai lá na concupiscência da carne, ou seja, no desejo da carne. E sabe o que ele faz? Ele sugere. Ele não obriga. Ele sugere. E sabe que tu transforma aí pedras em pães? A sugestão de Satanás se chama tentação. E aí nós muitas vezes pensamos que mas não tem como escapar disso. O cão é muito forte. E pior que eu vou te dizer, o problema maior, infelizmente, depois de Gênesis 3, nem é o diabo tanto. E aí você vai talvez se escandalizar. Mas Tiago capítulo 1, versículo 13 vai dizer: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Satanás sugere: antes do Éden, não tinha essa fome. Adão e Eva despertaram uma fome dentro deles. Aquele fruto já entrou para a natureza humana e gerou uma fome dentro que precisava ser saciada. Sabe o que Satanás quer fazer contigo? Ele quer te tratar que nem cachorro. Ele quer que tu seja o cão e não ele. E eu vou te ser mais. Quem já não tem guaipeca em casa aí, um cachorro? Levanta a mão. Quem tem? Guaipeca? Pô, guaipeca é coisa de gaúcho, cara. Guaipeca. Não sabia? Guaipeca. Qual outro nome pro cachorro da tua casa aí? Qual? Cusco? Tem um Cusco aí. É que tem um monte de gente que não é do Rio Grande do Sul, vai se apavorar, vai achar que é palavrão, né, meu irmão? No Rio Grande do Sul tem umas palavras estranhas mesmo. Tem um guaipeca lá em casa? Tem. Aí, almoço de domingo. Quem é que está em volta da mesa? O guaipeca, o Cusco, o cachorro. O que ele está esperando? Comida. Mais especificamente, carne. Porque também não é besta. Não é besta. A cachorrinha da minha irmã come tomate. Eu falei, essa cachorra não é normal.
e brócolis. Eu falei, tem problema. Meu pai diz, ela tá muito doente, essa cachorra. Toda branca, tá vendo? Tá doente, tá pálida. Tá com 15 anos. Tá forte ainda, comendo tomate e brócolis. Mas tá bom. Mas é bem o que Satanás quer fazer. Ah, tá com fome? Come aí. Come carne aí. A carne dele chama pecado. Come. Estou esperando só tu comer. E nesse processo, sabe o que a gente faz normalmente? A gente come o pão que o diabo amassou. E eu vou te provar na Bíblia. Pedra no deserto serve para quê? Pedra no deserto serve para quê? Só para ser pisado, né? Vai fazer uma casa de pedra no deserto? Sim ou não? Quem é louco? Aí ele chega para Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Come aonde eu pisei, Senhor. Gente. A gente fala até às vezes, né? Tá comendo o pão que o diabo amassou. Comer o pão que o diabo amassou é ceder a tentação e dar luz ao pecado dentro de nós. Ninguém foi chamado para comer o pão que o diabo amassou. E Jesus respondia, está escrito. Sabe por quê? Porque para enfrentar o dia da tentação da tua vida, só com a palavra de Deus. Só com a palavra de Deus. E aí eu vou te trazer algumas perguntas aqui, eu já estou me encaminhando para o final. O que você está comendo? E esse comendo pode ser que apetite que tem dentro de ti, na tua vida diária. O que tu está vendo? O que tu está pensando? O que tu está desejando? Que apetite que tu está tentando saciar? Será que tu está submetido a comer lixo, a comer carne podre, a comer o pão que o diabo amassou? Será que tu está sendo um ventríloco na mão do inimigo? Onde tudo isso vai parar? Mas calma. 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 Aleluia. Eu quero que você entenda algo aqui nessa noite. Tem solução para mim, para você? Tem. Hebreus capítulo 4, versículo 14, vai dizer assim, presta atenção. Hebreus 4, 14 e 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Feche teus olhos só um momento aí. Talvez o teu momento da tentação seja nesse sábado. Você está passando por uma tentação. Satanás está te propondo coisas, sugestões agora. Feche teus olhos e ora ao Senhor mais um momento. Se achegue a Jesus. O momento da necessidade é exatamente o dia da sugestão de Satanás.
O momento da necessidade que Hebreus fala é o momento da tentação. Nesse momento que nós carecemos de socorro, nosso apetite é aguçado, nós queremos matar a nossa fome. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que há graça disponível para ti. Há misericórdia disponível para ti. E vem de quem? Daquele que foi tentado, como você. Ah, mas ninguém sabe o que é passar por isso que eu estou passando. Ele sabe. E isso é diferente de todas as outras religiões que você pode encontrar no mundo. Porque nenhuma delas te oferece um Salvador que exatamente sofreu como você sofre. Ele se fez carne para sofrer como você. E conhecer o que é ser tentado também. Ou seja, a presença dele está nesse lugar para falar para você que mesmo diante de todas as sugestões do inimigo, Jesus te ama, Jesus te abraça, Jesus te compreende, Ele sabe o que é passar no dia da angústia, Ele sabe o que é sofrer, Ele é homem de dores, como afirma Isaías 53, Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é ser tentado, Ele sabe o que é receber uma proposta do inimigo, Ele sabe o que é isso. Os outros deuses estão lá no seu alto trono, ou alguns jogam raios na cabeça, outros são maldosos, requerem sacrifícios. Não, Jesus simplesmente vem e diz: eu sei o que tu está passando, eu sei, leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, onde encontro meu lugar em ti. O primeiro Adão errou, o segundo não. Adão e Eva não tinham necessidade de nada no jardim, mesmo assim despertaram uma fome indevida e cederam ao pecado. Jesus tinha toda a necessidade intrínseca da humanidade nele. Ele tinha fome, mas ele não cedeu à proposta do inimigo, nem ao menos que viesse a saciar a urgência dele. Adão e Eva tinham uma condição perfeita, sendo a imagem e semelhança de Deus. Mesmo assim foram contaminados pelo fruto do pecado que comeram. Jesus se submeteu a nascer de uma virgem, decidiu vir em carne, se submeteu. Não foi mesmo assim subjugado pelo pecado, permaneceu santo e santificou a todos nós, como afirma Hebreus capítulo 10. Adão e Eva viviam no jardim perfeito, em um ambiente de total plenitude e satisfação. Escute isso. Mas eles preferiram correr o risco de perder tudo simplesmente para viver uma experiência. Não perca a tua salvação por uma experiência na noite, uma experiência num relacionamento, uma experiência na bebida, uma experiência na fofoca, uma experiência na gula. Uma experiência só pode bastar para acabar com tudo. Uma! Jesus estava no deserto, em um lugar insalubre, inóspito, solitário, infrutífero, distante das condições favoráveis para rejeitar propostas. Mas mesmo assim, escolheu resistir ao diabo. Como afirma Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Jovem, escrevi porque vocês são fortes, e vocês venceram o maligno. Quer saber uma coisa? Resiste ao diabo. Ele é só um cão. Ele sai correndo. Sai! Sai daqui!
Sai com as tuas propostas. Sai com as tuas sugestões. Sai com as tuas condições. Sai com o teu fruto. Sai de perto de mim. Sabendo que a tentação, meu irmão, é uma oportunidade para a tua vida, sabia? Aí você vai dizer, como assim? Jesus, diante da tentação que ele passava, ali viria a chancela dos céus sobre a vida dele. Se ele passar por essa. Eu imagino Deus lá em cima. Espírito, está levando meu filho para o deserto para falar com um cão. Meu Deus, sou eu próprio. Filho, segura, filho. O pai não podia falar nada. O pai não podia se intrometer ali na hora. O Espírito assim, fui eu que levei, pai. Fui eu que levei, calma. Fui eu que levei, espera. Espera, ele tem que passar pela concupiscência da carne. Ele tem que passar pela soberba da vida. E pela concupiscência dos olhos, calma. Ele venceu um, calma. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Passou pela concupiscência da carne. Calma, Deus, calma, espera. Passou por mais uma. Segunda tentação, soberba da vida. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Terceira, só o Senhor prestará culto. Pai, ele está pronto. Ele pode começar. Pode começar. Porque a tentação na tua vida é uma oportunidade para te levar para um outro nível espiritual. Para te levar para um lugar de autoridade. Sobre quem? Sobre os demônios, sobre o maligno, sobre o mundo. A tentação é a oportunidade para você dizer não. A tentação ela vai vir independente se você quer ou não. Mas é o momento de você dizer não! Não! Eu quero chamar o louvor aqui já. Como é que nós vencemos o dia da tentação? Como é que nós vencemos? Eu vou te dar uma dica. Está em Salmos 119:11. Você não precisa abrir nem ler aqui. Escondi as tuas palavras no meu coração para eu não pecar contra ti. Assim como Jesus, a solução está na palavra de Deus. Eu encerro aqui essa noite lendo Tiago capítulo 4, versículo 8 até o 10, que diz, está para nós aí Tiago 4, versículo 8, para nós acompanharmos junto. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Outras versões diz, chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós outros. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, algumas diz contaminada, outras, purifiquem o coração. Entristeçam. Como assim? O original é humilhem-se. Lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Não é muito convidativo hoje isso. Mas humilhem-se diante do Senhor. Não é qualquer humilhação. Humilhem-se diante de Deus e Ele vos exaltará. Para vencer a tentação, meu irmão, tem uma solução. A palavra no coração. E se humilhar diante do Senhor. E esperar o tempo onde Ele diz, eu te exalto. Eu te elevo. Eu te fortaleço. Eu conduzo a tua vida até esse lugar. Se coloque em pé. Feche teus olhos e ouça somente isso. Hoje Deus te chama para renunciar aos apetites pecaminosos e olhar para Ele, que padeceu e sofreu sem pecar. Ele te chama a responder à sugestão do inimigo com a palavra dele guardada no teu coração.
Ele te chama a viver conforme Ele viveu, sem questionar a verdade da palavra, mas obedecer até o fim. E Jesus te chama para andar no caminho da humilhação diante de Deus. Pois como afirma Lucas capítulo 14, versículo 11, todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui nessa noite é uma noite de humilhação, de arrependimento na presença de Deus. Nós podemos ficar num teto espiritual aqui como Ministério Jovem, só falando sobre variedades, sobre utilidades, sobre motivações, sobre como você pode alcançar o sucesso em 10 passos. Mas isso não é a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus para a tua vida é que tu seja como Jesus. A vontade de Deus para a tua vida é que tu seja a imagem dele nessa terra. E para ser como ele é também sofrer e passar pelo que ele sofreu. E viver como ele viveu. E eu tenho a dizer para ti, confia, Deus já preparou algo melhor do que a fome que você tem aí dentro de ti. Confia, Ele já reservou uma porção dobrada de algo muito melhor do que você está buscando hoje. Confia, Deus é o teu Pai. E o Pai sabe dar os presentes corretos para os seus filhos. E Ele vai recuperar todo o tempo de humilhação que você passou diante de Satanás, porque você rejeitou o pecado. Ele vai dizer, filho, eu vi tu naquele dia no deserto, no tempo certo, eu te exalto.